Por incrível que pareça, o medo do sucesso é um dos medos que mais nos assombram. E neste vídeo você entenderá o porquê que, apesar de viverem sonhando com o sucesso, as pessoas sentem tanto medo dele. Como esse medo pode se manifestar e como você pode lidar melhor com o medo do sucesso. E aí, bora embarcar nessa nave! O medo do sucesso, também conhecido como alcançofobia, é real. Ele tanto é real que acaba sendo, com toda certeza, uma das principais causas de autossabotagem. Ou seja, é esse medo que muitas vezes faz as pessoas se sabotarem. E o medo do sucesso, ou alcançofobia, está atrelado a algumas raízes psicológicas que podem ser facilmente compreendidas e até mesmo neutralizadas. Bom, para começar, o sucesso por si só já nos assusta por representar uma nova realidade. E nós, seres humanos, naturalmente temos uma forte tendência a temermos a tudo o que é novo. Além disso, o medo do sucesso, conhecido como alcançofobia, também pode estar ligado à crença de não merecimento. Porque se você não acredita no seu mérito, Se você não se sente merecedor, fica mesmo mais difícil de lidar com essa questão do sucesso. É onde muitas vezes a pessoa acaba desenvolvendo aquela famosa síndrome do impostor, por não se sentir digna das suas conquistas. Ela se sente como se fosse uma verdadeira fraude, um verdadeiro impostor. Inclusive, eu deixei na descrição o link de um vídeo onde eu explico como ativar a crença de merecimento. As pessoas também podem temer o sucesso simplesmente por terem medo de decepcionar, por não saberem como lidar com a pressão e as responsabilidades que certamente o sucesso trará consigo, por não saber como lidar com as novas expectativas, ou até mesmo por ter que encerrar algumas relações e ciclos atuais. Então, não é à toa que no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, o Mark afirma que as pessoas sentem medo do sucesso pelas mesmas razões as quais sentem medo do fracasso. E de fato, se analisarmos bem, veremos que muitas vezes o medo do sucesso é gerado pelos mesmos motivos que geram o medo do fracasso. E diante de todos esses motivos que citei aqui, se tem uma coisa que não se pode negar, é que grandes sucessos geralmente trazem grandes responsabilidades. Agora, vamos entender como que esse medo pode se manifestar. Mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. O medo do sucesso, ou alcançofobia, muitas vezes se manifesta em forma de procrastinação, de perfeccionismo paralisante, de ansiedade extrema, ansiedade excessiva, E pode se manifestar também através da paranoia de ficar se comparando com os outros, ou através do abandono de projetos próximos da conclusão. Aliás, essa é uma característica bem comum em pessoas que temem o sucesso. Então, se você tem esse costume de abandonar projetos próximos da conclusão, é porque provavelmente por algum motivo você tem medo do sucesso. Talvez você só não tenha admitido isso ainda. E finalmente agora chegou a hora de descobrir como lidar melhor com esse medo. Porém, antes de mais nada, se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações, porque o embarque nessa nave é o lugar de quem deseja atingir o próximo nível do sucesso e eu tenho certeza que você deseja. Bom, o primeiro passo para superar o medo do sucesso é reconhecê-lo, porque esse é literalmente o primeiro passo para solucionar qualquer problema que seja. Eu sei que parece loucura você reconhecer e admitir que tem medo de vencer, mas esse é um passo importante que você precisa dar. Porque não dá para buscar a solução sem antes você reconhecer que está com o problema e qual é o seu problema. E aí sim, após reconhecer o problema, é importante que de alguma forma você busque identificar qual é a causa desse problema para que você possa agir diretamente na raiz.
O segundo passo é você definir o seu próprio conceito de sucesso. Não cometa o erro de definir sucesso apenas com base nos ideais pregados pela sociedade, porque o sucesso nem sempre está ligado a status social, dinheiro, luxo e beleza. É claro que muitas vezes ele está ligado a essas coisas, mas o sucesso é algo subjetivo demais. Porque, na verdade, sucesso é o ato de conquistar aquilo que você deseja. Então, pare um pouco, volte o seu olhar para dentro de si e veja o que você realmente deseja. Sem essa necessidade de aceitação e aprovação. Sem querer ficar agradando os outros para se encaixar em grupos ou padrões que, na verdade, você não se encaixa. O terceiro passo é definir metas SMART. Ou seja, metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporárias. E quanto mais claras e detalhadas forem as suas metas, melhor. As metas a médio e longo prazo, eu acho interessante você dividi-las em pequenas etapas, porque assim ficará muito mais gerenciável. O quarto passo é celebrar cada pequena conquista, porque sim, cada pequena conquista importa. Isso te ajudará a se manter muito mais motivado e provavelmente você perceberá que a cada pequena conquista celebrada, a pressão irá diminuindo aos poucos e o medo também. Por fim, o quinto e último passo, porém não menos importante que apresento aqui, é falar. Porque o diálogo tende a diminuir o medo. E talvez até seja importante sim, você conversar com um amigo, um parente, enfim, alguém da sua confiança. Porém, dependendo do contexto, eu acho que é ainda mais válido você conversar com um mentor ou com um terapeuta. Porque o mentor, com base na própria experiência de vida dele, ou em algum aprendizado que ele pode ter obtido com um outro mentorado, certamente ele terá algum insight valioso para compartilhar contigo. Já o terapeuta, seja ele um psicólogo ou até mesmo um terapeuta holístico, ele poderá te ajudar a identificar a raiz do seu medo. E identificando a raiz do seu medo, consequentemente você já saberá como lidar melhor com ele. De coração, espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.